Obrigado, Jesus, pela eterna salvação que está no meu coração. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. O melhor lugar onde nós podemos estar é na casa de Deus. Nós sentimos bem quando estamos em nossas casas, nos nossos lares, na companhia dos nossos filhos, da nossa esposa. Mas estar na casa de Deus é outra coisa. Amém? No lar, Deus ordena a bênção. E na sua casa, Deus não somente ordena a bênção, como também faz-nos ajuntar de mãos dadas, reinando em amor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, antes de entrarmos na mensagem, eu quero dar uma exortação, uma advertência sobre os tempos que estão a decorrer. E sabemos que os tempos que estão a decorrer são tempos difíceis, são tempos cruéis, são tempos em que toda a oposição se levanta contra os filhos da luz. Mas quando sabemos qual é a nossa posição, a nossa identidade em Cristo Jesus, nem a morte, nem o diabo, nem o inferno nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amada igreja, ouçam, mais do que nunca, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra que nos fortalece. A palavra que nos sustenta. E que, acima de tudo, nos dá direção. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Não é? É luz que nos faz caminhar pelas veredas da sua justiça. A palavra de Deus nos traz consistência, segurança e firmeza neste mundo que a cada dia está a degradar-se, a cada dia está indo para o precipício. Amém. Deus diz na sua palavra que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará por causa da maldade, por causa do pecado. E vemos que as relações familiares estão cada vez mais distantes. Os pilares tradicionais estão mudando, estão-se a inverter. E muitos, o que chamam mal, chamam bem. E o que chamam bem, chamam mal. Tudo está trocado. Quantas vezes você e eu, nós não somos censurados quando damos a nossa opinião, o que nós achamos, o que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. E atualmente nós temos a sensação que o nosso diálogo dá logo lugar de julgamento. Não é? Nós vemos isso nas redes sociais. Não é? Funcionam muitas vezes como tribunais. Se nós vamos publicar alguma coisa nas redes sociais sobre os tempos, aquilo que nós achamos, vem tudo para cima de nós. Vem tudo. Olha lá, há que respeitar. Temos que respeitar as ideias dos outros, como os outros têm que respeitar as nossas ideias. Amém? Mas não devemos permitir, amada igreja, que o nome de Deus seja denegrido. Não devemos permitir que os valores morais da família se invertam. Que o nome de Deus seja exaltado e glorificado em cada lar, em cada família. E que Deus possa reinar em nossas vidas, colocando tudo no seu lugar certo. Não se cala, amada igreja. Fala de acordo com a palavra de Deus e diz, Deus aborrece, Deus ama. Amém.
Sabemos que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Deus ama toda a humanidade e está à espera que o pecador reconheça a sua vergonha, a sua nudez e se renda aos pés do Calvário e entregue a sua vida a Jesus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar. Quanto mais devemos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus em nós é vida, é saúde, é cura, é libertação, é restauração. A palavra de Deus traz tudo de bom. Nada está em falta na palavra de Deus. A palavra de Deus vem com todas as promessas que Deus diz na sua palavra. E se Deus diz, quem é que diz que não é verdade? Se Deus diz, é verdade. E a sua palavra se cumpre em nossas vidas. Amém. Aleluia. Amada igreja, sem o alimento espiritual, o nosso espírito adoece. E nós passamos a estar susceptíveis a problemas espirituais, como também físicos ou psicológicos. Amém? Devemos ocupar a nossa mente em todo o tempo com a palavra de Deus. Levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Pensar no que é bom, no que é justo, no que é louvável e agradável. E se assim o fizermos, tudo o que é mau cai por terra. Todos os maus pensamentos, todos os fracassos, todos os insultos, toda a arrogância, toda a censura cai por terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus disse a Josué: medite na minha palavra de dia e de noite. E quando nós meditamos na palavra, o medo se afasta de nós. Os receios batem retirada. E Deus traz tudo de bom à nossa vida. Amém. Amada igreja, crê? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Provérbios 18:14, ouçam, está escrito: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Vou ler de novo. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Eu creio nesta palavra, que o espírito firme sustenta a pessoa na adversidade, sustenta a pessoa nas dificuldades, sustenta a pessoa nas circunstâncias, mas que o estado final da nossa vida será melhor que o primeiro. O médico pode dar o relatório acerca da sua saúde. Mas não se esqueça que a última palavra não é do médico, é de Deus. Deus tem a última palavra, o sim e o amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, amada igreja, vamos cada vez mais nos agarrar às promessas que estão escritas na palavra de Deus, reivindicar para a nossa vida, para a nossa saúde e apropriarmos da bênção de Deus para nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse assim em 2 Coríntios 4:8: em tudo, se vocês quiserem passar, vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Amém. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém. Podemos andar abatidos, mas Deus nunca vai permitir que nós sejamos destruídos. Amém.
porque todos aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A quanto amo esta passagem em Isaías 40, salvo erro. Todos que esperam no Senhor renovam as suas forças. Podem caminhar e não se cansar, correr e não se fatigar, porque Deus é a nossa força. Deus é a alegria da nossa salvação, o nosso retiro e o nosso rochedo. Amém. Aleluia. Nós somos um ser tripartido: a alma, um corpo e o espírito. E sabe qual é a parte mais importante do nosso ser? Podemos ir, são estas três partes, mas acima de tudo é o nosso espírito. O espírito é a parte mais profunda do nosso ser, com o qual nós nos comunicamos com Deus. Nós não comunicamos com Deus através de gestos, de atitudes. Podemos comunicar, porque Deus sabe tudo. Tudo. Antes de nós abrirmos a boca, Deus já sabe. Mas o ideal para nós comunicarmos com Deus é através do nosso espírito. Deus é espírito. E os que o adoram, importam que o adoram em espírito e em verdade. Amém? E quando você adora Deus, tem comunhão com Deus em espírito e em verdade, Deus vos atende. As vossas preces, o vosso clamor, na dificuldade, os vossos problemas, Deus atende. E quando Deus atende, fica por aqui. Ele diz: já ouvi, meu filho, basta. Não. Deus vem logo ao nosso socorro. Ele coloca logo os anjos ao nosso dispor. Todo o exército celestial. E a presença do Espírito em nossa vida faz a obra maravilhosa que tem que fazer, colocando tudo no seu lugar, removendo de nós, do nosso corpo, toda a doença, toda a enfermidade, todo o cancro. O Espírito de Deus faz a obra e coloca saúde e saúde abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham saúde e saúde com abundância. Se Jesus disse, é para se cumprir. Não foi só no tempo dos apóstolos, no passado, mas no tempo presente. Deus continua a fazer a sua maravilhosa obra em nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um espírito alimentado renova as forças, traz equilíbrio, estabilidade e saúde ao nosso corpo. Amém. Aleluia. Agora vou entrar na mensagem. O título é: em Cristo já somos completos. Diga para o seu irmão: em Cristo já somos completos, aperfeiçoados. Não temos falta de nada. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Colossenses 2:9. Glória a Deus. Colossenses 2:9. Amado Pai, em Tua presença nós estamos diante de Ti em reverência, com temor e tremor a Tua palavra. Obrigado, Pai amado, pela presença do Teu Santo Espírito, o qual Tu prometeste nos dar. Esse amado Espírito Santo, Ele vive em nós. Obrigado, Pai amado, pela Tua presença que traz convicção, que traz certeza que em Cristo Jesus já somos completos e aperfeiçoados. Que em Cristo Jesus de nada temos falta. Oh, Pai amado, o meu desejo, juntamente com a igreja, é que de nenhum de nós saímos daqui corações divididos,
corações angustiados, mas que todos nós saímos com um coração animado, um coração alegre, um coração transformado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no dispor do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário. E ele tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando os principados e potestades. Ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Até aqui, amada igreja. Em João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na sua glória, ele despiu-se para se fazer um de nós sem pecado. Ele se revestiu de carne como nós, e ele habitou entre nós. A Bíblia diz que muitos o rejeitaram, não o aceitaram, mas a todos quanto aceitaram Jesus, foi feito filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Jamais criatura, mas filhos de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes da cruz, ele era a palavra encarnada. Depois da cruz, ele é um Jesus glorificado, ressurreto. Ele é o Espírito e vida que vivifica a sua própria palavra em nossos corações. Quando você olha para a palavra, você olha para Jesus. Nas vossas, não são todas as Bíblias, mas portanto, no Novo Testamento, a parte que está em vermelho, não é? É quando Jesus fala. Mas toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E todas as passagens que Jesus fala, elas são o sim e o amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando nós mergulhamos na palavra, nós contemplamos a própria essência de Jesus. Cada letra da palavra da sua Bíblia, ela revela a glória de Deus. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Há muitos que caducaram o Velho Testamento, mas a palavra viva não só está no Novo, como também está no Velho. Amém? E então é sempre bom lermos capítulos do Velho Testamento, como também ler e meditar no Novo Testamento. Amém? Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E quando nós contemplamos Jesus, nós vemos a face do Pai. Amém? Jesus não é apenas um fundamento, o caminho que nos conduz ao Pai, mas também Ele é o soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o príncipe da paz. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Vemos que Jesus, Ele se humilhou até a morte de cruz. E agora está exaltado acima de todo o nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. E toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. Muito neste mundo sabemos que não vão dobrar o seu joelho a Jesus. Mas na glória, no tribunal de Cristo, os governos,
toda a sociedade vai ter que dobrar o seu joelho ao nome de Jesus e proclamar que Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nesta passagem, a qual nós lemos, nós vemos desde o início do capítulo 2, que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele estava preocupado com a igreja. Porque acontecia que havia falsos mestres que tentavam implementar uma heresia, um evangelho que não era segundo a vontade de Deus. Não é? E eles pregavam que Jesus era um homem comum, que Jesus era um profeta, que subiu apenas o primeiro degrau. Mas nós sabemos que Jesus não somente subiu o primeiro degrau. Jesus subiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Amém? Jesus é mais do que profeta. Ele tem os 5 ministérios. Quando esteve cá na terra: pastor, profeta, mestre, doutor e mais. Não é? Ele tinha todos os ministérios. Portanto, ele não era uma pessoa qualquer. E ouça, amada igreja, no seu coração, Jesus não é uma pessoa qualquer. Não é. Tenha essa convicção no seu coração. Que Jesus no seu coração, ele é o mesmo quando ele estava cá na terra. O poder que ele tinha, que ele executou, que ele transformou água em vinho, multiplicou os pães. Esse mesmo Jesus que está em si faz a mesma obra. Jesus diz: na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz. Eu acredito que a glória da última casa será maior do que a primeira. Nós temos visto milagres após milagres em nossas vidas. Mas não fica por aqui. Nós vamos ver e assistir mais milagres que podemos não ver, mas que Deus opera. Porque cura não é só para o nosso corpo. Cura também é para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para a nossa alma. Você sabe que Deus trata primeiro com a nossa alma antes de nós curarmos? Reflete. Eu posso orar posso orar por vocês, algum de vós. Mas vocês não receberam a palavra de Deus. Até podem ser curados. Mas a sua cura poderá vacilar. Não sei se vocês estão a me acompanhar, poderá vacilar. Mas depois de ouvir esta palavra, Deus está a tratar consigo na sua alma. E você recebe a palavra de Deus. Você mergulha na palavra de Deus e tome posse das promessas de Deus. Crê na sua cura. Depois de ouvir esta palavra, você pode vir à frente e Deus vai operar em sua vida. Amém? Primeiro Deus trata com a nossa alma, para então Deus curar o nosso físico. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todos nós sabemos que Jesus cura. Mas não chega. Não estou a dizer para fazer obras, mas não chega. Temos que mergulhar nas águas profundas da sua palavra. Temos que mesmo ir ao fundo da questão assim. Jesus me ama. Ele me amou tanto. Ele deu a sua vida por mim. Ele tomou o meu lugar. Ele se rendeu. Ele se fez pecador para, em troca, me fazer santo e justo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo escreve a sua amada igreja, aos Colossenses, ele alerta a igreja para derrubar esses argumentos, filosofias, afirmando que Jesus habita em toda a plenitude de Deus.
A plenitude de Deus habita nos nossos corações. Jesus não é apenas a base ou o começo. Ele não é a base ou o começo. Ele é muito mais. Ele é o primeiro, meio, o fim. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que os homens tentaram desprezar, Deus o exaltou soberanamente como o fundamento de tudo. Não só os alicerces, mas o fundamento de tudo. Cristo, cabeça da igreja. Amém. Em Colossenses, na mesma página 2:10, diz: em Cristo nós já estamos completos. Não tenha dúvida que Jesus diz na sua palavra que na sua presença nós estamos completos. Temos tudo para viver nesta terra abençoados, prósperos, mais que vencedor, vivendo em amor, vivendo em comunidade uns com os outros. Temos tudo. Sabe que a maior riqueza, posso dizer, não é somente a salvação que é importante, a saúde, mas é a comunhão uns com os outros. A lei se completou em Cristo, não é? Do Velho Testamento ao Novo, a lei se cumpriu em Cristo. E o novo mandamento é amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Quem conhece a Deus é de Deus, e o amor de Deus reside no seu coração. Amém. Aleluia. A salvação em nossos corações vem através do amor de Jesus. A verdadeira salvação que chegou a ti foi através de alguém que falou de Jesus em amor, que teve compaixão de ti e de todos nós. É através do amor. Você sabe que a compaixão é o caminho andado para levar alguém a Cristo, ou uma família a Cristo. Quando nós nos importamos com alguém e nós temos compaixão dessa pessoa, Deus começa a realizar a sua obra. Por que é que as pessoas gostam de estar com vocês? Os familiares gostam de estar na vossa presença. Os vizinhos. Porque você tem o perfume de Cristo. O raiar de luz de Cristo nos seus corações. Nós fazemos toda a diferença aqui neste mundo. Se você acha que não faz, você faz. Ignore o que o inimigo tenta lançar à sua mente. Acredite. Você é tão importante para Deus como também é importante para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus vizinhos, todas as pessoas com qual você está rodeado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Cristo Jesus nós somos aperfeiçoados. Jesus foi aquela pedra de esquina que rejeitaram. Nós devemos rejeitar todo o argumento, toda a mentira que o diabo tenta colocar em nossa mente. Nós devemos rejeitar a voz que diz: tu és insuficiente. Tu nasceste para a derrota. Tu tens que te conformar num estado lástimo, num estado miserável. Tens que te conformar. Amada igreja, se você está em Cristo, a sua identidade não é de conformismo, não é de um derrotado, mas é de um vencedor em Cristo Jesus. Não aceita o rótulo da derrota. Não aceita o rótulo do conformismo, pois você está unido a Cristo, aquele que já venceu o diabo e o desarmou e o expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Amém. Aleluia. Aleluia. Continuando em Colossenses 2,14, que diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em Cristo Jesus. Amada igreja, Jesus cancelou todo o escrito da dívida na sua vida. Tudo que era contra si, Ele cancelou. Ele removeu todas as exigências, todas as ordenanças, todos os rudimentos do mundo, o qual nos escravizavam. Deus não olha para o externo. Deus olha para o nosso interior. Nem por você, amada irmã, que tem brincos nas orelhas, vários furos, que Deus vai gostar menos de si. Nem por você, amado irmão, jovem, que anda de calças rotas, que é a moda, usa brincos, usa um penteado amena, que Deus vai rejeitá-lo. Deus o ama. Porque sabe o que é isso? Isso são tradições do passado. São os rudimentos do homem, invenções inventadas pelo homem. Deus não vê como nós olhamos. Não é? Quantas vezes, não é, nós olhamos para uma pessoa e dizemos: ele não tem boa aparência. Ele não tem boa aparência. Ele ainda não abriu a boca. Olha lá, já está a suspeitar mal. Deve ser um ladrão, um charlatão. Tem que ter muito cuidado. E quando ele dirige a palavra a nós, ficamos de boca aberta. Afinal, não era o que eu pensava. Ele tem um bom coração. E ela tem um bom coração. Portanto, não podemos suspeitar mal de ninguém. A primeira pessoa que nós temos que suspeitar é de nós. Não é? Quando nós queremos tirar a trave que está no olho do nosso irmão, a trave, não é? O cisco, é isso. A trave é, olha lá, um barote. E então devemos tirar a trave, o barote, que nos nossos olhos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus rasgou toda a nossa condenação e ela cravou na cruz. A dívida foi cancelada. O acusador não tem mais que reclamar. Não tem mais. Ele ficou desarmado, inofensivo, sem poder. O cão ladra e a caravana passa, assim é o ditado. Deixa o inimigo levantar ferozmente contra si e dizer tudo, mas alguma coisa. Mas não dê ouvidos. Porque se o seu coração estiver mergulhado na palavra de Deus, não é? Os seus ouvidos estão ungidos para rejeitar tudo o que é mau e receber tudo o que é bom. Amém? Aleluia. Levanta-se na autoridade de quem está completo em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: levanta-te, resplandece, a luz já brilha sobre ti. Amém. A glória do Senhor já veio. Amém. Assim que nós chegamos à igreja, a glória do Senhor já veio e continua a estar no nosso meio e vai conosco às nossas casas. Amém. Em Cristo Jesus, você está completamente completo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A nossa libertação, o qual nós temos, não é baseado num fato jurídico. Através do batismo de Jesus, nós nos unimos a Ele na morte, sepultamento e ressurreição. Nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos em Cristo, estamos dentro de Cristo, Ele está em nós. Não sei se o apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, e não vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. O seu espírito é um só com Cristo.
Portanto, o diabo perdeu o seu poder. Quando olha para nós, ele vê Jesus. Amém? Um Jesus triunfante, um Jesus glorioso, um Jesus mais que vencedor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus se tornou a nossa justiça, sabedoria e redenção. Deus perdoou todos os nossos pecados passados, presente e futuro através da morte de Cristo. Não foi com dinheiro que nós fomos comprados, mas que foi com o sangue precioso de Jesus. Amém. O sangue de Jesus que é válido para os nossos dias. Não perdeu a garantia. Há muitas coisas que perdem a garantia. Há produtos que perdem a garantia. O seu carro novo perde a garantia após 2 ou 3 anos. Mas o que nunca perde a garantia é o sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas. O nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser está barrado pelo precioso sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 5, 10 minutos, pode ser, amada igreja? Em Marcos 2,4, podemos abrir. Enquanto vocês procuram, está passando na tela, eu vou começar. E vieram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz este, assim, blasfémias? Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Porque arrazoais sobre estas coisas os vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Aleluia. Então nós vemos nesta passagem, antes de Jesus curar o paralítico, ele disse: Perdoado te são os teus pecados. Amém. Como eu disse há pouco, primeiro Deus trata com a nossa alma, depois Ele nos cura. Ele pode, estamos curados, mas pode ver um corpo enfermo, doente. Primeiro, Ele vai tratar com a alma, ministrar a vida dessa alma e dizer: Perdoado te são os teus pecados. Depois então, Ele vai tratar da cura. Amém. Aleluia, aleluia. Você sabe que isto é uma parte que a falta de perdão enrege os ossos, não é? Enfraquece os ossos. Se hoje você tem alguma falta de perdão contra o seu irmão da carne, contra o seu pai ou sua mãe, Deus sabe. Decide hoje perdoar. Porque assim que você declarar publicamente perante Deus em oculto, Deus vai perdoar os seus pecados, vai libertar o seu coração de ofensas, de rancor, e vai trazer cura.
ao seu coração. Você sabe que há muitos que estão amarrados, enfermos, lastimáveis, por causa da ofensa, por causa do rancor, por causa da falta de perdão. Mas quando nós decidimos, tudo muda, tudo se transforma. E Deus traz nova vida e esperança aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar o louvor. Aleluia. Deus não nos vê como pecadores, mas Deus nos vê como santo e justo. A perfeição de Cristo em nossas vidas. Aleluia. E você sabe porque você é chamado santo e justo? Porque Deus, Jesus Cristo, fez a sua obra na sua vida. Se Jesus não fizesse a sua obra aqui na terra, nenhum de nós podia ser chamado santo e justo. Se Jesus não cumprisse o seu chamado até a cruz, nenhum de nós podíamos ser perfeitos em Cristo Jesus. Mas Jesus sabia o que esperava. Ele foi fiel até o fim. Ele cumpriu todos os requisitos, todos os propósitos de Deus o Pai. E trouxe vida onde havia morte. Trouxe cura onde havia doença. Trouxe libertação onde havia opressão. Amém. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Está-se a cumprir neste tempo presente. E amanhã também se cumprirá. E futuramente. Amém. Podemos ficar de pé.